O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher. Centenário Otávio Lage, 1924-2024. São 100 anos, né, do nascimento dele. E essa foto, a gente fica imaginando, né, um carro antigo, ele bebê, né, cabelinho cacheado. Ele tinha mais ou menos 1 ano de vida, né? Sempre perto de uma máquina, né? Em 1948, saindo da faculdade, já querendo casar, né? E é outra história, né? Ele conheceu a mamãe num trem. Ele dizia, né, que a mamãe jogou o lenço para chamar a atenção dele. E ele, como um perfeito cavalheiro, recolheu esse lenço, né, e entregou para ela. E ali começou o romance dos dois. Saí de São Paulo, a mamãe também estudava em São Paulo, né? Morava em Uberaba e vieram aqui, esconder aqui em Goiás, né? Aí ele foi para a lua de mel e quando voltou para a fazenda, não tinha chegado a mobília da casa. Tinha casa. Eles ficaram lá, na casa, dormindo e comendo na minha casa. Quando foram uns 3 dias, a dona Marilda falou, não, a senhora me empresta umas panelinhas, uns 2 pratos, e eu vou fazer comida lá. Depois de umas 2 semanas, eu acho que o caminhão chegou com a mobília da casa. Aí eles foram viver a vidinha deles lá, tranquilo, né? Otávio Lage nasceu em Buriti Alegre, formou-se em São Paulo e governou em Goiânia. Mas a cidade que mais amou, aquela que escolheu para viver e se dedicar por inteiro, foi Goianésia. Aqui ele viveu seus momentos mais felizes. Esta foi a casa que Otávio Lage viveu durante mais de 30 anos, a primeira casa que era dele realmente. E aqui ele viveu com a dona Marilda, né, sua esposa. Aqui os 4 filhos foram criados aqui. E aqui era a referência dele. Otávio Lage gostava da roça, do agro, da vida que ele tinha. Essas árvores todas tudo foi implantado pelo casal Otávio e Marilda. No final da década de 50, Otávio Lage era um produtor e o prefeito e fundador de Goianésia, Laurentino Martins, que tinha sido o primeiro prefeito eleito da cidade, por algumas razões não queria ser candidato novamente. E ele procurou o filho do Jales Machado, Otávio Lage. Ele se aconselhou com o pai, que era um grande político, referência da vida de Otávio Lage, e aí aceitou a candidatura e Laurentino aceitou ser o vice dele. Foi eleito e Otávio Lage também. Ele entrou em 1962, que ele assumiu o poder, e foi prefeito até 65. E foi um grande prefeito para Goianésia. Goianésia passou a ser o que chamava na época município modelo, tinha até prêmios para esse destaque na gestão de Otávio Lage aqui na prefeitura de Goianésia. Tinha energia, aqui era motor, ele puxou a energia para cá, ele puxou o asfalto daqui de Goiânia para cá. Então, tudo que está construído aqui foi sair do Dr. Otávio. Todos nós julgávamos muito improvável de vitória. Por quê? Porque naquela época Pedro Ludovico ainda era a maior força política do Estado e ele era oposto a Pedro Ludovico. Desoligarquização do Estado de Goiás. Essa era a expressão que estruturava o livro de ouro da campanha a governador de 65 de Otávio Lage de Siqueira. Ou seja, a queda de uma oligarquia, uma ruptura com o passado da política goiana.
tive a oportunidade de andar o interior de Goiás, fazendo o precursor da chegada do candidato. Trabalhava numa caminhonete de propriedade própria do Dr. Otávio, com uma corneta em cima e uma radiola tocando um disco, cujo dingo não parava de tocar e pegou por todo o estado. Otávio Lage, um homem novo, só tem compromisso com o povo. Otávio Lage, um homem novo, só tem compromisso com o povo. O povo gostava do Otávio. Chegava lá, os municípios, supria no trator, um homem muito identificado com o povo. O governador demoramos mais de mês para saber. A índice dada no Rio de Janeiro é que estava ganhando o Peixoto da Silveira. Nós aqui, no escritório, é que sabíamos que nós recebíamos a informação. Eu me lembro, meu irmão, Guedin, chegou para mim um dia e falou assim, eu estava a ganhar por 8 mil votos, 7 mil votos no cálculo dele. Eu falei, tá, Guedin, ele vai ganhar, mas menos de 5 mil. Foi 2.800, parece. Foi eleito governador e fez uma gestão assim muito grande, muito boa, muito eficiente, multiplicando a infraestrutura do Estado. Teve muito foco na experiência de prefeito, especialmente na educação, na área rodoviária, asfalto, enfim, a infraestrutura do Estado foi muito assim privilegiada como gestão. O engenheiro Otávio Lage chegou para mim e falou que precisava de eletrificar o Estado. A energia, nós estávamos com o Rochedo, e depois a Cachoeira Dourada tinha posto uma máquina só, nós tínhamos pouca energia. Então, Cachoeira Dourada foi a usina que consolidou a geração para todo o estado de Goiás, Goiás e Tocantins, né, porque Goiás é o estado inteiro, e para Brasília. Essa era a grande importância e o Otávio deu toda a prioridade a essa construção. Goiás tinha, na época, 200 quilômetros asfaltados. Ele triplicou a pavimentação de asfalto em Goiás. Foi o único governador de Goiás que construiu 10 grandes colégios de ensino médio em Goiânia. Como governador, deixou marcas importantes na infraestrutura, na saúde e na educação. Por isso, em 2015, a Assembleia Legislativa de Goiás prestou-lhe uma grande homenagem, dando o seu nome, perpetuando a sua história com o Hospital de Urgência UGOL, o maior hospital de urgência e emergência do Centro-Oeste brasileiro. Conhecia bem as coisas, conhecia bem o Estado e as necessidades do Estado. E ele dava apoio, né, porque sabia que a gente conhecia, então dava um apoio total para a construção, que fosse daquele jeito. E a gente fazia conforme ele queria. Sempre apoiava os prefeitos, então os prefeitos traziam para ele aquelas necessidades, ele levava para a gente e aí a gente executava. Eu me recordo perfeitamente de uma noite agradável em Palmeiras de Goiás e o Dr. Otávio foi anunciado para falar. Era por volta de 8 horas da noite, muito escuro, e para nossa surpresa apareceu na multidão uma série de lampiões iluminando a praça pública de Palmeiras. Ao terminar este ato, eles disseram ao governador Otávio Lage, isso aqui é um agradecimento ao trabalho que o senhor fez quando governador de trazer a energia firme de Cachoeira Dourada para Palmeiras. O Estado hoje ele tem muito de ver com aquela época onde foram lançadas as bases, por exemplo, da CELG, da energia que multiplicou, a energia elétrica que chegou no estado inteiro. E ele fez jus ao estado de Goiás, esse aqui é importante. Dos governadores que teve aqui foi dos melhores que já houve. Ele fez tudo, não perseguiu ninguém, fez sempre as coisas certas. O Otávio Lage, eu falo só isso. Boa pessoa, grande governador, muito atencioso, deu tudo para o estado de Goiás, fez tudo. E ressaltar a honestidade. Foi um governo irrepreensível, coisa que hoje não é muito comum no mundo político brasileiro. Ele comprou diversos caminhões e máquinas. Aí, a agência que vendeu esses caminhões chegou perto dele e falou, nós estamos trazendo aqui para você um presente, um carro Aerowilis preto, é para o senhor, não é para o governo, não. Aí que ele olhou e falou assim, eu agradeço, mas fulano de tal, pega esse carro e já coloca no nome dos carros que nós temos no estado de Goiás,
que eu estou aqui é para defender os interesses do Estado de Goiás e não o meu. Essa é a herança maior que nos deixa. É quando você é capaz de abrir mão de interesse pessoal e defender abertamente o interesse do povo. Por que não dizer do Churchill? Político é o que faz campanha e governa pensando na próxima eleição. O estadista é aquele que governa pensando nas próximas gerações. E Otávio Lage é um estadista. É, na minha opinião, um grande exemplo, um grande ícone em termos de empreendedorismo, em termos de realização, visão de futuro, em termos de crença e esperança e de acreditar que é possível vencer obstáculos, vencer desafios. Foi o único cara que elegeu os 3 senadores do governo dele, foi ele. E elegeu a maioria da Assembleia também. Reuniu o grupo das voluntárias, que era um grupo de senhoras, convidamos a dona Marilda e ela aceitou. Isso foi uma das coisas agradabilíssimas que eu tenho em memória, né? Ela assumiu com valor, com dedicação, espalhou muito, ajudou muito, me ajudou. E a organização era assim, aquela disponibilidade, ao mesmo tempo, da influência, da amizade dela e do cargo que exercia, da senhora do governador, ela conseguiu capitalizar isso em favor das causas dos pobres, dos mais necessitados, aquela simplicidade, aquela lealdade que ela tem até hoje, né, de não aparecer, mas que as coisas caminhem para o bem. O Otávio era um homem desprovido de gestos repugnáveis. Foi um grande político, foi um grande fazendeiro, foi um grande amigo, foi um grande professor e um grande aluno, porque ele tinha sede de conhecimento. Eu me lembro de uma passagem em que ele vinha no carro oficial pela Praça Cívica e viu um jovem tentando trocar o pneu do carro. Ele pediu ao motorista que parasse, desceu e se ofereceu para trocar o pneu. E trocou. Trocou ali na hora, rapidinho, sob os olhares curiosos de pessoas que passavam ali pela praça. Um pai amoroso, um político exemplar e um grande empreendedor. Queria que Goiânia continuasse a ser uma cidade viva, né? Então fizemos essa parte da usina Jales Machado, foi para assegurar exatamente o emprego, né? E assim o papai teve condições de, junto com vários produtores rurais, implantar esse projeto do Proálcool. Implantamos o projeto industrial e agrícola, né, a cooperativa, plantamos cana e nós estávamos juntos desde o início, né, nesse projeto. Ele deixou para nós valores que não tem preço. Ele foi precursor de muitas coisas que acontecem hoje. Quando o Dr. Otávio teve a ideia de confinar bois, era um assunto que não era muito próprio do conhecimento brasileiro. Ele foi descobrindo as coisas, testando com consultoria, ele sempre procurou muito se aproximar da academia, né? Era normal a gente levantar 5 horas da manhã, pegar o carro e visitar as lavouras, ir para os campos de experimento. Muitas vezes a gente estava indo, e o Dr. Otávio já estava voltando, ele tinha ido lá de madrugada muito primeiro que a gente e já dava notícia de tudo. O Otávio sempre foi ponteiro. Qualquer negócio que tinha, ele era o primeiro a aparecer, ele não era de conversar, ele era de resolver. Começou o Goiás Carne, que era o frigorífico, começou a cooperativa de crédito, a Planagre. Aqui meu pai não ensinou a gente a fazer gaiatice, não. Ele tinha que trabalhar, o mérito é trabalho, né? No dia 7 horas, estou indo para lá, volto de tarde, venho almoçar com a mulher, com o casal de velho, né? Eu almoço e volto para lá e venho às 5h30, 6 horas. Eu acho que ele foi um grande homem, eu acho que ele tem um exemplo de honestidade, de trabalho e tudo. E passou isso para os filhos. Ele não fez nada sem pensar na sociedade, sem pensar na sua família, sem pensar nos seus funcionários. Isso é um valor que ele
soube transmitir. Né? Formei, inclusive, na mesma faculdade que ele, em São Paulo, né? Estudamos na mesma escola. E quando eu estava trabalhando lá, ele me ligou, me convidando para vir trabalhar com ele lá no Goiás Carne, um projeto de SAP. E eu não esqueço uma passagem muito interessante, né? Que depois a gente ficou envolvido num projeto do SAP na época. Depois de 6 meses desse projeto, numa reunião do conselho, um conselheiro, que não foi ele, né, comentou assim: Otávio, vamos tirar o diretor que está aqui e pôr o Rodrigo para tocar essa empresa? Eu tomei um susto, arregalei o olho e falei: nossa, eu tinha nem 24 anos. E ele saiu da reunião e falou assim: eu falei, será que o negócio não é grande demais para mim? Não, pode ficar tranquilo que você dá conta. Deu um voto de confiança e durante todo o meu período lá, assim, um apoio, um respaldo, e foi muito importante, né, para o meu crescimento. O vovô Otávio tinha acabado de ter um acidente. E meu pai, ele, pela dificuldade de caminhar, ele pediu que eu entrasse e fosse na ambulância com o vovô, né? E o vovô, sempre muito alto astral, né, sempre muito divertido, ele virou para mim e falou assim: qual que é a graça de viver se a gente não tiver muitas emoções? Né? E aí até na hora deu uma gargalhada, eu vi que ele estava rindo também, e ele foi de helicóptero para o neurológico, né? E ele chegou, viu que nós estávamos lá, levantou a mão, e na hora de passar na maca, ele entrou para dentro do hospital, todo mundo ficou mais tranquilo, né? Mas aí foi justamente lá dentro que ele teve as paradas, e aí depois de 5 paradas ele veio a falecer, né? Atenção, atenção, senhores ouvintes da Rádio Vera Cruz. Em consequência do grave acidente de carro ocorrido hoje pela manhã, envolvendo o Dr. Otávio Lage de Siqueira, cumpre-nos a dolorosa missão em comunicar seu falecimento. Dr. Otávio Lage foi prefeito de Goianésia, governador do estado de Goiás e um dos personagens mais relevantes da nossa Goianésia e de todo o estado. Como é gratificante uma vida tão rica, com um legado tão valioso para todos nós. E lembrando, né, o profeta Jeremias, né, vamos trazer à memória o que nos dá esperança. A esperança que é possível, a partir de coisas simples, construir uma grande história. Mas foi bonito ver o campo responder ao grito surdo da semente para nascer. E o sol não castigou, a chuva não falhou. Meu Deus do céu, a nossa reza te agradou. Hey, o sol não castigou, a chuva não falhou. Meu Deus do céu, a nossa reza te agradou. Ei, o sol não castigou, a chuva não falhou. Meu Deus do céu, a nossa reza te agradou. Centenário Otávio Lage, 1924-2024. A pressa da colheita te doeu nas pernas, te marcou o corpo todo de suor. E te doeu nas mãos, e te doeu no chão, que está rasgado, que virou teu ganha-pão. Mas foi bonito ver o campo responder ao grito surdo da semente pra nascer. E o sol não castigou, a chuva não falhou. Meu Deus do céu, a nossa reza te agradou. Ei, o sol não castigou, a chuva não falhou. Meu Deus do céu, a nossa reza te agradou. Ei, o sol não castigou, a chuva não falhou. Meu Deus do céu, a nossa reza te agradou. Ei, a pressa da colheita te doeu nas pernas, te marcou o corpo todo de suor. E te doeu nas mãos, e te doeu no chão, que está rasgado, que virou teu ganha-pão. Mas foi bonito ver o campo responder ao grito surdo da semente pra nascer.
e o sol não castigou, a chuva não falhou. Meu Deus do céu, a nossa reza te agradou. E o sol não castigou, a chuva não falhou. Meu Deus do céu, a nossa reza te agradou. E o sol não castigou, a chuva não falhou.